Salve, salve, torcida vascaína, inscritos aqui do Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês, nessa quinta-feira. Estamos no ar aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês, para dar a nossa opinião. Vergonha, goleada, vexame. Tem vários adjetivos para falar sobre a derrota de ontem do Vasco contra o Botafogo. Uma delas é a omissão do técnico Fernando Diniz em não enxergar o óbvio, que é não tem condições do Tietê estar no time. Inclusive foi confrontado aí na coletiva por um jornalista e deu aquele verdadeiro mimimi ali, falando que o cara estava totalmente errado. Será que a torcida 90% está errada? Ou Fernando Diniz não quer enxergar o óbvio? Vamos falar muito sobre essa derrota, segunda consecutiva. Além da derrota, tem um agravante muito importante. 2 jogos que o Vasco não faz um gol e vem perdendo o saldo em ladeira abaixo. Além disso, os outros adversários vêm encostando no Vasco. E o Vasco daqui a pouco vai até perder vaga na Sul-Americana. Libertadores, esquece. Como eu havia comentado na minha live, o time do Vasco não está preparado para esse tipo de competição. A Libertadores hoje ela é muito maior do que o time do Vasco. Deixando claro, o time e não o clube. O clube sempre será grandioso, mas o time do Vasco hoje não está preparado pela essa grande competição que é a Libertadores. O que aconteceu esse ano, exatamente aconteceu ano passado. Simplesmente, quando tinha ali a Libertadores na porta para poder entrar, eles simplesmente colocaram um pé atrás e não quiseram entrar e preferiram a Sul-Americana. Esse ano não será diferente, a Sul-Americana será o objetivo principal. E a diretoria simplesmente não se pronuncia porque tem o seu escudo, o Fernando Diniz. Vamos lá, galera, eu vou fazer um pequeno resumo aqui dentro desse vídeo para não ficar alongado aqui, tá? Quem quiser deixar o like, deixa. Quem quiser deixar o seu comentário, deixa. Quem quiser se inscrever, deixa. Eu simplesmente não vou ficar exigindo e cobrando as pessoas, sabe por quê? Porque vai da sua indicação. Se você gostou do vídeo, você vai deixar. Se você não gostou, você vai simplesmente assistir e não vai querer voltar mais. Enfim, aqui é uma opinião. O canal é para dar uma opinião e estou aqui para poder fazer isso. O Vasco foi amassado no primeiro tempo. É isso que eu estou falando. O Vasco foi amassado no primeiro tempo. Só dava Botafogo. As poucas chances que o Vasco teve foi num lapso ali de jogadas individuais do Ryan. O Andrés Gomes é um jogador esforçado, é um jogador que tenta alguma coisa, só que falta qualidade, muita para ele. Você vê que o Coutinho, sem o Nuno Moreira, é um jogador perdido numa ilha deserta, não vai conseguir fazer nada. O quanto que é primordial o Nuno Moreira no time. Por quê? Porque é ele que ajuda o Coutinho nas armações da equipe. Quando a gente comentava que o Verratti é um jogador, por mais que ele teve uma história com o Vasco, para mim não é ídolo. As pessoas podem me criticar, para mim não é ídolo. Ídolo é quem ganha título. Ídolo é quem faz história com o clube, com um gol, com algo a mais. As pessoas colocam o Verratti como ídolo por fazer gol e por liderança. Então, no meu modo de ver, as minhas réguas são tão altas que o Verratti não é ídolo. Se você for ver em todas as equipes do futebol brasileiro que disputam a Série A, você vê que tem equipes que têm um belo de um centroavante.
O Vasco, infelizmente, não tem esse belo centroavante. Ah, ele pode fazer gol? Tá, mas é uma vez ou outra. É culpa do Verratti? Não. É culpa do técnico Fernando Diniz. Que fica bem nítido, não sei se você consegue enxergar isso, que realmente o Diniz não gosta do estilo de jogo do Verratti. Mais uma vez, o Diniz não gosta do estilo de jogo do Verratti. Ele pode gostar da pessoa, do humano Verratti, mas do estilo de jogo profissional do Verratti ele não gosta. No entanto, que o Verratti é sacado do time depois de 25 minutos do segundo tempo. E quem é substituído é o DVD, que logo na primeira ação toma um cartão amarelo. Aí eu pergunto para você, por que não colocou o GB, por exemplo, que é de uma característica parecida com o Verratti? Porque hoje o Fernando Diniz não gosta desse pivô dentro da área, esse poste parado. Ele só utiliza esses jogadores em caso de última instância, de emergência. Essa é a realidade. E aí as pessoas vão perguntar, então, Bruno, o responsável é o Fernando Diniz? Não. O problema é a diretoria achar que o Fernando Diniz é a solução para o time do Vasco. O Fernando Diniz não apontou uma arma na cabeça dos caras para eles contratarem. Os dois, Felipe e Pedrinho, são adoradores, idolatram o Fernando Diniz como o criador do futebol. Então eles são os responsáveis por essa escolha de um técnico teimoso, um técnico ultrapassado, que acha que só um estilo de jogo vai conseguir resolver alguma coisa. Ele é tão incoerente que ele está aos poucos sacando o Hugo Moura de entrar. Só entrou ontem porque ele não confia no Cocão e no Thiago Mendes. Uma outra questão que ninguém faz essa pergunta em coletiva é o porquê que o Thiago Mendes foi contratado. Para quê? Para agradar talvez outras pessoas. Para quem não se lembra, o Thiago Mendes veio bem parecido na época da renovação do Léo Jardim, que inclusive tem o mesmo empresário. Por que será? O cara nem sequer ganha minutos entrando no segundo tempo. E aí nós torcedores, a maioria, se ilude com 4 vitórias, com uma sequência positiva. E aí a galera já começa a levantar, vamos a Libertadores. Mas é o que eu falei, eu vou ter que abaixar a bola, rapaziada, eu vou ter que fazer esse trabalho sujo. O Vasco, o time do Vasco, a Libertadores é muito grande para o time do Vasco. O time do Vasco é para a Sul-Americana. É a mesma coisa de você achar que você vai conseguir pegar um avião de mulher, mas o teu sarrafo tem que ser bem mais lá embaixo, você tem que ser bem realista. Você tem que entender que as suas limitações de beleza é para aquele nível de mulher e não um nível acima. Então, simplesmente o Vasco hoje é um time de Sul-Americana. Até quando? A gente não sabe. Possa ser que o ano que vem mude, possa ser que, espero que isso aconteça, mas pelo andar da carruagem, as coisas estão se caminhando para isso. E aí você acaba percebendo que o time do Vasco, ele é tão pragmático que ele tem um volante que erra tudo que ele tenta fazer. É porque ele está inseguro? É porque tem falta de confiança? Não, porque ele é ruim mesmo. Ele é o tipo daquele amuleto que só vive em elenco de clube para ser campeão, para fazer número. Inclusive, quando o Tietchan foi contratado no início do ano, teve vascaíno que fez musiquinha para ele, achando que foi um belo reforço. Aí o belo reforço dentro de campo. Tá aí o belo reforço dentro de campo. E o Diniz não tira ele, por quê?
porque sabe que se ele ficar com perseguição para o Tietê, vão relembrar lá atrás, perninha, perninha, o que o Diniz falou sobre o Tietê, que deu aquele bafafá todo, que deu aquela explanação toda. Então por isso que o Diniz pisa fofo com o Tietê. Essa é a realidade. As pessoas não querem falar porque tem medo, mas tem o pai aqui para fazer o jogo sujo. Eu falo, o Diniz tem medo de determinados jogadores. Você não vê o Diniz esbravejando, gritando com o Tietê. Você não vê ele fazendo isso com o Coutinho, mas com o Ryan, com o Andrés Gomes, com o Puma, ele faz. Então ele tem um tratamento diferente para uns e um tratamento ridículo para outros. Porque achar que você dando grito, esporro na orelha de um cara vai conseguir fazer ele performar dentro da partida. Ele está totalmente enganado. Por isso que eu identifico que ele é um técnico ultrapassado. Ele é igualzinho o Oswaldo de Oliveira e o Leão, que falaram aquela merda pro Ancelotti. Ele só chegou na seleção brasileira para ser simplesmente tapa-buraco. Só. Porque a CBF é uma vergonha, a CBF não tinha administração e pegaram bucha para vez. O Fluminense naquela oportunidade aceitou. E o bucha foi. Então essa é a realidade. Se você for ver nesse vídeo, eu falei muito pouco de futebol, pouco de tática. Por quê? Porque não tem. O time do Vasco hoje é a mesma coisa de você largar uma pessoa dentro de uma ilha e a pessoa não conseguir se virar em sobreviver dentro da ilha e saber o que fazer para sair dentro dessa ilha. O time do Vasco é essa realidade. E aí pode acontecer, sabe o quê? Tomar um sufoco do Juventude em casa, porque o Juventude venceu ontem, sem sustos, o Sport fora de casa. E o Juventude não tem nada a perder. Ele simplesmente já tá ali ferrado, já está na zona do rebaixamento. Se ele perder, tá tudo certo. Se ele ganhar, ele ganha uma sobrevida, ele ganha mais uma casinha. Ele tira o pescocinho aqui da água que está batendo na boca, ele já abaixa para debaixo do queixo. Então essa é a realidade. Enquanto o técnico ficar persistindo em jogadores que não performam, enquanto alguém de cima, diretoria, não começar a pressionar o criador do futebol, Fernando Diniz, vai continuar nesse marasmo e o torcedor vai passar raiva por isso. Então, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, um ótimo dia para todos vocês. Se quiser deixar o like, deixa o like. Se quiser se inscrever, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações. Mas também, se você não quiser fazer nada disso, deixa a sua opinião que pelo menos eu quero ouvir você. Se você é contrário à minha, o meu dia vai continuar a mesma coisa. Se você quiser dar uma opinião, a sua opinião, vou respeitar. Então, fica assim, fica ao teu critério. Um grande abraço a todos, estamos juntos, saudações vascaínas.